Olá, tudo bem? Sou o César e seja bem-vindo a mais um tutorial. Neste tutorial, vamos ver como gerar Excel somente dos itens selecionados no banco de dados através do campo Pesquisar. Só lembrando, caso você queira baixar o código-fonte, pode ser baixado através do link disponível abaixo do vídeo. O que será implementado é o seguinte, por exemplo, vai ser implementado esse campo pesquisar aqui e o usuário vai pesquisar. Posso aqui ter, por exemplo, aqui eu só tenho 5 usuários, mas eu vou colocar aqui se tivesse, por exemplo, uns 1000 usuários. Eu vou digitar o que eu quero pesquisar, clico em pesquisar, ele vai trazer somente os itens que corresponde ao nome. Eu estou pesquisando o nome do usuário. Vou selecionar os dois itens e vou clicar aqui em Excel específico. Clicando aqui, ele já me gera o Excel. Eu vou abrir agora, só para mostrar para vocês. E ele gerou o Excel conforme os itens selecionados. Portanto, primeiro eu pesquisei e depois eu selecionei somente os itens que eu quero. Aqui você pode colocar data e assim por diante. Por exemplo, a data que foi inserido, o e-mail do contato, eu somente coloquei aqui para poder pesquisar o nome. Agora, se eu colocar o primeiro, aqui só o nome, ele vai encontrar todos esses itens aqui. Se eu colocar o K, por exemplo, só vai encontrar esses dois últimos ali. Pronto. Então, vamos fazer agora isso. Para criarmos esse nosso gerar PDF conforme eu pesquisar, eu vou reaproveitar a lista o programa que já foi implementado nas aulas anteriores. Caso você tenha perdido algum, você pode acessar aqui este endereço, celc.com.br. Acessando aqui o blog, você vai ver todos os tutoriais disponíveis, inclusive aqui os tutoriais relacionados ao Excel. Então aqui já temos esse listar que foi criado na aula anterior. Agora eu vou inserir primeiro aqui um pesquisar. E esse pesquisar vai estar aqui abaixo do lista. Eu vou criar aqui um formulário. Para mim, ao invés de eu criar o formulário do zero, eu vou copiar já um formulário que eu já tenho pronto aqui. Eu vou copiar e vou colar aqui. Então, meu formulário. Abri o formulário e finalizei o formulário. Utilizei a classe do próprio Bootstrap. Vou utilizar o método post para enviar os dados. Vou colocar Action em branco porque vou estar enviando para a mesma página. Aqui eu utilizei uma div do próprio Bootstrap. Aqui o label class do próprio Bootstrap também. Esse é o label que vai aparecer. Vamos atualizar, já que eu coloquei lá. E vou aqui atualizar. Label, então esse é label aqui, nome, certo? Label. Depois eu criei um campo do tipo texto. Então, se formos ver, aqui eu tenho o meu campo tipo texto. E em seguida eu tenho aqui o botão pesquisar, que é o nosso botão esse aqui, pesquisar. Eu vou colocar aqui algumas cores diferentes. Então eu vou colocar vermelho e aqui laranja. Isso é do próprio Bootstrap. Então aqui, quando eu clicar em pesquisar, ele vai trazer somente o nome conforme eu digitei aqui. Então, se eu colocar SZ, ele deve trazer somente esses dois itens aqui, certo? Então, o nosso formulário já está pronto. Agora, temos aqui o paginação. Essa paginação, ela só vai ser apresentada quando ela lista todos os contatos. Quando eu clicar aqui no pesquisar, ele não vai listar todos os contatos. Agora, como que faz a paginação? Mesma coisa, você pode acessar aqui o tutorial, então aqui indo no próprio site da Celc, que você vai ter o tutorial ensinando como fazer a paginação. Para facilitar, eu já abri o post, deixei aqui o endereço para vocês conseguirem visualizar e abrindo esse que já tem como montar essa paginação. Mas aqui quando eu clico no pesquisar, essa paginação deve ser ocultada. Então eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou colocar aqui se existir, se o campo que está sendo enviado através do método post existir, então o campo chamado nome,
Se o campo nome ele existir, então ele vai fazer isso daqui. E esse campo nome refere-se a esse campo aqui que havíamos criado. Esse campo aqui, esse campo se chama nome. Se ele existir, ele deve fazer o seguinte, que vai estar dentro do if. Caso contrário, ele acessa aqui essa parte para fazer a paginação. Então, se ele vai acessar aqui a fazer a paginação, eu já vou recortar e vou colocar aqui dentro do else. Portanto, quando ele for através do pesquisar, não vai vir a paginação, porque eu vou limitar o número de itens trazido através do pesquisar. Então, agora, eu coloco aqui dentro do if, eu vou colocar uma variável chamada pesquisar, e essa variável pesquisar vai receber o que o usuário digitou. Então, vou receber através do método post o que o usuário digitou no campo chamado nome. E aqui, ponto e vírgula. E agora eu vou fazer o select. Já posso, inclusive, copiar o select aqui de baixo, onde eu tenho o da paginação. Coloco aqui. Só a única diferença é que eu vou fazer assim. Onde, então, selecione todos os itens situados na tabela mensagens contatos. A nossa tabela mensagens contatos é essa daqui, tabela, que está dentro do céu, aqui, ó, mensagens contatos, é essa tabela aqui, onde o nome, então o nome, a coluna nome, então a coluna nome tenha igual, então nome, like, então eu vou utilizar aqui, não é igual, eu vou utilizar o like, like igual o que o usuário digitou dentro da variável pesquisar. Então aqui o que o usuário digitou no campo pesquisar e o que o usuário digitou no campo pesquisar eu atribuí na variável pesquisar. E vou limitar limit igual a 30 itens. Ele vai trazer 30 itens por vez. Então, selecione todos os dados situados na tabela mensagens contatos, onde a coluna nome possua o valor que o usuário digitou, limitado a 30 itens. Portanto, já ele vai trazer os 30 itens conforme a palavra que o usuário digitou. Então, agora eu preciso tirar essa paginação aqui de baixo. E essa paginação lá de baixo está aqui embaixo. Opa, está aqui. Então, ele vai estar nessa parte aqui. Eu vou fazer aqui o seguinte, então, eu vou aqui fazer uma indentação, vou colocar uma coluna para frente e vou colocar aqui. Se um nome for diferente de vazio, se ela não existir, então ele vai acessar aqui a paginação. Abrir lá em cima o if, preciso fechar o if aqui. Abro o PHP, fecho o if, que seria a chave. Então, a chave que eu estou fechando aqui refere-se a essa chave aqui que eu coloquei agora. Ok. E agora eu vou atualizar a página. E vou digitar somente, se eu colocar o C, ele vai trazer para mim todos os itens. Trouxe todos. Agora, se eu colocar aqui isso daqui, ele vai trazer somente os 2 itens, certo? Agora eu vou selecionar para gerar o Excel. Então, para mim gerar o Excel, eu já criei na aula anterior o nosso gerar planilha específica. Então, portanto, você acessa o tutorial anterior, no qual eu apresento como fazer o gerar Excel, onde eu aqui defino um nome para o arquivo. Aqui eu começo a tabela. Aqui vou atribuir um TD Cospan 5. Caso você queira compreender melhor como foi feito, você pode acessar este tutorial aqui. Vou abrir o tutorial. Esse daqui, ó, como gerar planilha em Excel com PHP e registro MySQL. Eu vou abrir o endereço só para você poder visualizar. Então, este endereço aqui, no qual eu explico melhor como gerar esse Excel.
Aqui eu não vou entrar em criação, somente eu vou explicar. Então aqui está os cabeçalhos e aqui ele está gerando os itens conforme o usuário selecionou, certo? Então aqui eu selecionei os dois, mas eu não quero selecionar os dois. Eu vou fazer pesquisar novamente e vou selecionar somente o item 26, certo? Somente o item 26. E vou Excel específico. Ele já gerou para mim o Excel aqui, eu vou abrir agora ele. E ele aqui gerou para mim o Excel com o item 26, ó, o ID 26, ID 26. Portanto, vemos que ele já está gerando conforme o usuário pesquisou. Aqui não dá muito... aqui eu só tenho 5 usuários, então aqui é fácil. Agora, imagine se eu tivesse 1000 usuários. Eu quero gerar Excel, um relatório dos todos os... Aqui vou inserir mais um nome, mais uma tabela aqui. Inserir, insert. Eu vou colocar um nome, vou colocar um e-mail, vou colocar assunto, mensagem e quando ela foi criada. Portanto, agora eu tenho mais um item. Tenho aqui então agora já temos aqui o usuário que foi cadastrado agora e eu vou pesquisar, portanto, somente o último usuário. Vou colocar ali, ele trouxe somente o último item. Clico aqui para gerar o Excel específico e ele vai gerar para mim. Vou abrir agora. Podemos ver que ele gerou o Excel conforme o usuário, aqui 31, que eu havia pesquisado. Portanto, esse tutorial fizemos aqui um pesquisar, e esse pesquisar eu posso gerar o relatório conforme os itens pesquisados, ok? Então, o objetivo era gerar um Excel somente com os itens selecionados no banco de dados através do pesquisar, já fizemos. Então, caso você queira baixar o código-fonte, pode baixar o código-fonte através do link disponível abaixo do vídeo. Gostou do tutorial? Inscreva-se no nosso canal e aguardo você no próximo tutorial. Até breve!